Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: riqueza, poder, sucesso. Mas, por trás da fachada de uma vida perfeita, existia um vazio, uma busca por algo que ele nem sabia o que era. Ela lutava para sobreviver, uma mãe solteira em uma cidade cheia de desafios. O destino, caprichoso como sempre, uniria esses dois mundos tão diferentes de uma forma surpreendente. O passado esconde segredos, lembranças dolorosas que assombram, uma revelação bombástica que mudará tudo. Prepare-se para uma história emocionante, cheia de reviravoltas, segredos e revelações. Uma jornada de amor, perdão e redescoberta que se passa na vibrante cidade de Salvador, Bahia. Então, se você gosta de histórias emocionantes, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Caio era um homem de contrastes, como a própria cidade de Salvador. De um lado, o empresário bem-sucedido, o milionário que construiu um império do nada, com o suor do próprio trabalho e uma inteligência afiada para os negócios. Seu nome era sinônimo de poder e influência, estampado em arranha-céus modernos que competiam em altura com os antigos sobrados do Pelourinho. Caio frequentava as festas da alta sociedade, os camarotes exclusivos do carnaval, os restaurantes estrelados onde políticos e celebridades disputavam por uma mesa. Mas, por trás da fachada de sucesso, havia um vazio, uma solidão que nem o mais caro dos uísques conseguia afogar. Ele se via, muitas vezes, perambulando sem rumo pelas ruas de paralelepípedo do centro histórico, observando a vida pulsante que seguia alheia à sua riqueza. Admirava os artistas de rua, os capoeiristas, as baianas de acarajé com seus tabuleiros cheios de quitutes. Era como se, naquele cenário, ele pudesse se reconectar com uma essência perdida, algo que o dinheiro não podia comprar. Foi em uma dessas caminhadas, em uma tarde abafada de verão, que seus olhos encontraram os de Luzia. Ela estava sentada em um banco da Praça da Sé, cercada por livros e apostilas, o olhar concentrado, a testa levemente franzida. Ao seu lado, um menino de uns 10 anos, magricela e vivaz, brincava com um carrinho feito de sucata. Luzia era uma mulher de beleza simples e marcante. Os cabelos crespos, presos em um coque, emolduravam um rosto de traços fortes e expressivos. Os olhos, castanhos e profundos, revelavam uma mistura de cansaço e determinação. Ela vestia um vestido simples de algodão, sandálias rasteiras e carregava uma bolsa de palha, típica das feiras populares da cidade. Era evidente que a vida não tinha sido fácil para ela, mas havia uma dignidade, uma força interior, que emanava de cada gesto, de cada olhar. Caio sentiu algo se mexer dentro dele, uma curiosidade, uma empatia, uma atração inexplicável. Ele se aproximou, timidamente, e puxou conversa, perguntando sobre os livros, sobre o menino, sobre a vida dela. Luzia respondeu com um misto de desconfiança e gentileza, como quem está acostumada a se defender, mas também anseia por um pouco de calor humano. Ele descobriu que ela se chamava Luzia, que era mãe solteira, que trabalhava como faxineira e estudava à noite, sonhando em ser professora. O menino era Miguel, seu filho, um garoto esperto e carinhoso, que a enchia de orgulho. Caio também descobriu que Luzia morava no Rio Vermelho, um bairro boêmio e vibrante, conhecido por seus bares, restaurantes e pela vida noturna agitada. Naquele dia, Caio fez algo que nunca havia feito antes. Ele se ofereceu para ajudar Luzia, não com esmolas, mas com um apoio real, que pudesse ajudá-la a alcançar seus objetivos, que desse a ela a chance de ter uma vida melhor. E ele encontrou uma forma de fazer isso. Uma semana após o encontro casual, Caio, que era dono de um dos principais bancos privados da cidade, usou sua influência e abriu uma conta poupança para Luzia em uma de suas agências,
e fez um primeiro depósito anônimo. Ele sabia que ela jamais aceitaria ajuda se soubesse de quem vinha. Ele passou a depositar mensalmente na conta de Luzia o equivalente a 5 salários mínimos. Nos meses seguintes, Caio continuou a visitar Luzia e Miguel na praça, criando um vínculo cada vez mais forte com os dois. Ele se encantava com a inteligência e a doçura de Miguel, que o tratava com um carinho e uma admiração que ele nunca tinha recebido de ninguém. Com Luzia, ele sentia uma conexão profunda, uma sensação de paz e pertencimento que ele nunca tinha experimentado antes. Ele começou a questionar sua própria vida, a frieza de suas relações baseadas em interesses, a superficialidade do mundo em que vivia. Ao lado de Luzia e Miguel, ele se sentia humano, verdadeiro, vivo. No entanto, ele sabia que aquela relação era construída sobre uma mentira, sobre a omissão de sua verdadeira identidade e de suas reais intenções. O conflito se instalou em seu coração. De um lado, o desejo de se aproximar cada vez mais de Luzia, de fazer parte da vida dela e de Miguel. De outro, o medo de ser rejeitado, de perder a confiança que eles depositavam nele. Ele se via preso em uma teia de sentimentos, sem saber como agir. Ele começou a se apaixonar por Luzia. Enquanto isso, Luzia sentia sua vida se transformar. O dinheiro que ela não sabia de onde vinha permitia que ela pagasse as contas em dia, que comprasse comida de qualidade, que matriculasse Miguel em uma escola melhor. Ela podia, pela primeira vez em muito tempo, respirar aliviada e sonhar com um futuro melhor. Mas a generosidade anônima a deixava inquieta. Quem seria essa pessoa misteriosa que a ajudava sem pedir nada em troca? Seria um benfeitor desconhecido? Um anjo da guarda? Ou haveria algo mais por trás daquela ajuda? Ela confidenciava suas dúvidas a Yara, uma vizinha idosa, de 78 anos, que era como uma mãe para ela. Yara, com sua sabedoria de vida, aconselhava Luzia a ter cautela, mas também a aproveitar a oportunidade que a vida estava lhe dando. O capítulo termina com Luzia recebendo mais um depósito, em um valor ainda maior que os anteriores, o que ela achou muito estranho, e com os olhos marejados de gratidão, mas também de desconfiança, Luzia decide que precisa descobrir a identidade de seu benfeitor. Ela não percebia, mas a busca pela verdade a levaria a uma descoberta que mudaria sua vida para sempre e ligaria seu destino ao de Caio de uma forma que nenhum dos dois jamais poderia imaginar. Ela pede ajuda a Yara, que prontamente diz que a ajudará. As duas começam a pensar em um plano para descobrir quem está fazendo esses depósitos. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento na Vitória, com uma vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, Caio contempla a cidade iluminada, sentindo um misto de esperança e angústia. Ele sabe que está se apaixonando por Luzia, mas teme que a verdade, quando revelada, destrua o frágil laço que os une. O que ele não sabe é que a verdade é ainda mais complexa e surpreendente do que ele imagina, e que o destino lhe reserva uma reviravolta que mudará sua vida para sempre. Ele sente que precisa se afastar, mas não consegue parar de fazer os depósitos. A ajuda financeira de Caio, embora anônima, teve um impacto profundo na vida de Luzia e Miguel. Pela primeira vez, Luzia sentia que podia respirar, que tinha uma margem de segurança, um vislumbre de esperança. Ela pagou dívidas antigas, comprou roupas novas para Miguel, matriculou-o em uma escola particular, com ensino de qualidade, perto de onde moravam. A alimentação melhorou. A casa, antes precária, ganhou reparos e um toque de alegria, com flores na janela e uma rede na varanda, onde Miguel gostava de ler gibis que agora Luzia podia comprar. Mas, junto com a gratidão, crescia a inquietação. Quem seria o benfeitor misterioso? Por que a ajudava daquela forma, sem pedir nada em troca? Luzia confidenciava seus sentimentos a Yara, sua vizinha e confidente,
que a ouvia com atenção e carinho. Yara era uma senhora de 78 anos, cabelos brancos como o algodão, olhos vivos e um sorriso acolhedor. Ela era a memória viva do Rio Vermelho, conhecia todos os moradores, suas histórias, seus segredos. Minha filha, dizia Yara, a vida é cheia de mistérios. Às vezes, coisas boas acontecem sem explicação, mas é preciso ter cautela. Não sabemos as intenções de quem está por trás desse dinheiro. Pode ser um anjo, pode ser um... Ela hesitava, buscando a palavra certa. Um lobo em pele de cordeiro. Mas não se preocupe, que vou lhe ajudar a desvendar esse mistério, minha filha. Enquanto isso, Caio se envolvia cada vez mais na vida de Luzia e Miguel. Ele se tornara uma figura constante na praça, um amigo, um confidente. Para Miguel, ele era o mais próximo de uma figura paterna que ele já conhecera. Caio o ensinava a jogar xadrez, contava histórias, levava-o para passear de barco pela Baía de Todos os Santos. Eles iam juntos ao Farol da Barra, ao Elevador Lacerda, ao Mercado Modelo. Miguel o adorava e Caio sentia, ao lado do menino, uma alegria pura, uma redescoberta da própria infância. Com Luzia, a relação era mais complexa. Havia uma atração inegável entre eles, uma química que transcendia as palavras. Caio se sentia atraído por sua força, sua inteligência, sua beleza natural. Luzia, por sua vez, admirava a gentileza de Caio, seu jeito simples e atencioso, tão diferente dos homens arrogantes que ela conhecera ao longo da vida. Mas ambos hesitavam, contidos pelas circunstâncias, pelo segredo que os separava. Paralelamente a esses acontecimentos, flashbacks começaram a assombrar as noites de Caio. Imagens de um passado distante, de um amor da juventude, uma garota chamada Helena. Eles se conheceram em uma festa de São João, no interior da Bahia. Helena era linda, vibrante, cheia de vida. Caio, então um jovem estudante, de origem humilde, cheio de sonhos e ambições, se apaixonou perdidamente. Eles viveram um romance intenso, mas o destino, impulsionado pelas pressões familiares e sociais, os separou. A mãe de Caio, Dona Zizi, uma mulher ambiciosa e dominadora, desaprovava o relacionamento. Ela sonhava com um futuro grandioso para o filho, um casamento vantajoso, uma ascensão social meteórica. Helena, de origem humilde, não se encaixava em seus planos. Quando Helena engravidou, Dona Zizi viu a oportunidade perfeita para afastá-la de vez. Ofereceu-lhe dinheiro, uma quantia considerável para a época, para que ela sumisse da cidade e levasse a criança e nunca mais procurasse Caio. Caio, na época, ficou arrasado, acreditando que Helena o tinha abandonado por dinheiro. Ele se fechou para o amor, dedicando-se integralmente ao trabalho, construindo seu império com a determinação de quem busca, no sucesso material, um alívio para as feridas da alma. Mas a lembrança de Helena, e principalmente a culpa e a incerteza sobre o destino de seu filho, nunca o deixaram completamente. Ele nunca soube, mas sua mãe mentiu para ele, dizendo que ela tinha levado a criança, quando na verdade Helena teve o filho e o criou sozinha. Yara, com sua astúcia de detetive amadora, começou a investigar. Ela observava Caio, analisava seus gestos, suas palavras, conversava com Luzia, tentando encontrar pistas, conexões, qualquer coisa que pudesse revelar a identidade do benfeitor anônimo. Yara era uma exímia jogadora de dominó. E, em uma tarde, em meio a um animado jogo na praça, ela sutilmente instigou Caio, mencionando a conta bancária de Luzia, o valor dos depósitos, a curiosidade em saber quem era o generoso doador. Foi quando Caio ficou visivelmente nervoso e desconversou, que Yara percebeu que ali havia uma pista. Yara, então, foi até a agência bancária, usou de todo o seu charme e lá, com a ajuda de uma antiga amiga, Marieta, que trabalhava como caixa,
e que era fanática por fofocas e novelas, descobriu que o titular da conta que fazia os depósitos para Luzia era Caio. A descoberta foi um choque para Yara e Luzia, mas, ao mesmo tempo, uma peça importante do quebra-cabeça se encaixava. Luzia, agora ciente de que era Caio quem a ajudava, decidiu manter segredo, por enquanto. Ela precisava entender as motivações dele, desvendar os mistérios que o cercavam. O que ela não sabia era que o passado de Caio e o dela estavam prestes a colidir de forma irreversível. Ela decidiu confrontar a mãe de Caio, Dona Zizi, de quem ela tinha se tornado faxineira, sem que ela soubesse que Luzia era Helena, a mulher que ela havia humilhado e expulsado da cidade há anos. Em um dia tenso, durante a faxina na luxuosa cobertura de Dona Zizi, Luzia, em um ímpeto de coragem, revelou sua verdadeira identidade. Ela contou sobre a gravidez, sobre o acordo feito há anos, sobre as dificuldades que enfrentou para criar Miguel sozinha. Dona Zizi, inicialmente, ficou em choque, mas logo a arrogância e o desprezo voltaram à tona. Ela negou tudo, acusou Luzia de ser uma golpista, de querer se aproveitar de seu filho, agora um homem rico e poderoso. A discussão se acalorou. As palavras duras e cruéis foram ditas, e Luzia, sentindo-se novamente humilhada e impotente, decidiu ir embora. Mas antes, ela revelou um segredo que guardava há anos. Miguel era filho de Caio. Dona Zizi, abalada, sentiu o peso da verdade a atingir em cheio. Ela havia separado o filho de seu grande amor e o privado da convivência com o próprio filho por todos esses anos. Após o confronto com Dona Zizi, Luzia sentia-se um misto de alívio e angústia. Alívio por ter, finalmente, colocado para fora o peso da verdade que carregara por tanto tempo. Angústia pelas consequências imprevisíveis que essa revelação traria. Ela sabia que a vida de todos os envolvidos, principalmente a de Caio e Miguel, nunca mais seria a mesma. Luzia decidiu que era hora de contar a verdade para Caio. Ela não podia mais sustentar aquela farsa, não depois de tudo o que havia acontecido. O amor que ela sentia por ele, que havia crescido silenciosamente ao longo dos meses, a impulsionava a ser honesta, mesmo que isso pudesse significar perdê-lo para sempre. A oportunidade perfeita surgiu durante um evento beneficente, organizado por Caio, no Pelourinho. Era uma noite quente e estrelada. O Largo do Pelourinho estava lindamente decorado, repleto de gente da alta sociedade, políticos, artistas e moradores locais. Havia música ao vivo, barracas de comida típica e um clima de festa e celebração. Caio, como anfitrião, circulava entre os convidados, cumprimentando a todos com seu jeito simpático e atencioso. Luzia chegou acompanhada de Yara, que insistiu em estar ao seu lado naquele momento crucial. Miguel, animado com a festa, corria entre as barracas, experimentando as guloseimas e se divertindo com outras crianças. Luzia observava Caio de longe, o coração apertado no peito. Ele estava lindo, em um terno de linho claro, que realçava seu porte elegante e seu sorriso cativante. Ela respirou fundo, tomando coragem, e se aproximou. "Caio, precisamos conversar", disse ela, com a voz firme, mas embargada pela emoção. Caio, surpreso ao vê-la ali, a conduziu para um canto mais reservado, longe do burburinho da festa. "Luzia, que surpresa agradável! O que faz aqui?", perguntou ele com um sorriso gentil. "Eu precisava te contar uma coisa, Caio. Uma coisa muito importante, que eu deveria ter contado há muito tempo", disse ela, encarando-o nos olhos. "Eu sou a Helena, Caio. Helena, o seu amor do passado." A revelação caiu como uma bomba sobre Caio. Ele empalideceu, o sorriso desapareceu de seu rosto e ele a encarou com uma expressão de incredulidade. "Helena? Mas isso não é possível. Helena se foi. Ela..." Ele gaguejava, sem conseguir completar a frase.
Luzia, então, contou toda a história. A gravidez, o acordo com Dona Zizi, o nascimento de Miguel, as dificuldades, a mudança de nome, a luta para sobreviver. Ela falou com a voz embargada, as lágrimas rolando pelo rosto, mas sem desviar o olhar. Caio ouvia em silêncio, atônito, sentindo o mundo desabar ao seu redor. E o Miguel? O Miguel é seu filho, Caio, concluiu Luzia com um fio de voz. A revelação foi demais para Caio. Ele cambaleou, sentindo as pernas fraquejarem, e se apoiou em uma parede próxima. A ficha demorou a cair. Miguel, aquele menino doce e inteligente que ele tanto amava, era seu filho. O filho que ele sempre sonhou ter. O filho que ele pensava ter perdido para sempre. Meu filho, sussurrou ele, com a voz embargada pela emoção. O Miguel é meu filho. Nesse momento, Dona Zizi, que havia observado a cena de longe, se aproximou. Ela estava visivelmente abalada, o rosto marcado pela culpa e pelo remorso. Caio, meu filho, eu preciso te explicar, começou ela com a voz trêmula, mas Caio a interrompeu, tomado pela raiva e pela dor. Explicar o quê, mãe? Disse ele com a voz alterada. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde me separar do meu filho, do meu grande amor, por todos esses anos? Dona Zizi tentou se justificar, falando sobre as pressões sociais, sobre o desejo de proteger o futuro de Caio, sobre o medo de que um escândalo pudesse arruinar a família. Mas Caio não a ouvia. Ele estava cego de dor, sentindo-se traído pelas duas mulheres mais importantes de sua vida, sua mãe e seu antigo amor. Ele se sentia traído por Luzia, mesmo sabendo que ela tinha sido obrigada a fazer o que fez. Mas ele precisava de um tempo para assimilar tudo. Eu preciso ficar sozinho, disse ele, com a voz embargada, e se afastou, deixando Luzia e Dona Zizi para trás. Luzia, arrasada, caiu em prantos. Yara a amparou, consolando-a. Miguel, que havia se aproximado, atraído pela confusão, olhava para a mãe, sem entender o que estava acontecendo. Mamãe, o que foi? Por que você está chorando? Perguntou ele, com os olhos cheios de lágrimas. Luzia o abraçou, sem saber o que dizer. Como explicar para uma criança de 10 anos que o homem que ele tanto admirava era seu pai e que esse pai estava agora, devastado, descobrindo que sua vida, até então, era baseada em uma grande mentira? Após a revelação devastadora no Pelourinho, os dias que se seguiram foram de profunda angústia e incerteza para Caio, Luzia e Miguel. Caio se isolou em seu apartamento, sem atender telefonemas, sem receber visitas, perdido em um turbilhão de emoções. Luzia, por sua vez, tentava lidar com a própria dor e, ao mesmo tempo, amparar Miguel, que estava confuso e abalado com a descoberta. Miguel, com a maturidade surpreendente que o caracterizava, decidiu que precisava falar com Caio. Ele sentia que, por trás da raiva e da mágoa, Caio ainda era o homem bom e gentil que ele conhecera e admirava. No fundo, Miguel ansiava por uma conexão com o pai que acabara de descobrir. Então, em uma tarde ensolarada, Miguel pegou um ônibus e foi até o edifício luxuoso onde Caio morava, na Vitória. Ele subiu até o andar do apartamento de Caio, respirou fundo e tocou a campainha. Caio, surpreso ao ver o menino ali, parado em sua porta, hesitou, mas abriu. "Miguel, o que faz aqui?" perguntou Caio, com a voz rouca, os olhos inchados de quem havia chorado muito. "Eu precisava falar com você, Caio." "Quer dizer, pai?" disse Miguel, com a voz firme, encarando Caio nos olhos. Caio sentiu um nó na garganta ao ouvir a palavra pai, dita por Miguel. Ele fez sinal para que o menino entrasse, e os dois se sentaram no sofá da ampla sala, com vista para a Baía de Todos os Santos. "Eu sei que você está com raiva, que está magoado", começou Miguel.
Mas eu queria que você soubesse que eu não sabia de nada. A mamãe só me contou a verdade naquele dia, na festa. Eu fiquei tão surpreso quanto você. Caio ouvia atentamente, comovido com a maturidade e a sensibilidade do filho. Eu sei, Miguel. Eu sei que você não sabia, disse Caio com a voz embargada. A culpa não é sua, nem da sua mãe. Ela foi pressionada, coagida. Eu estou com muita raiva da minha mãe, por tudo que ela fez. Eu entendo, disse Miguel. Mas a mamãe te ama, Caio. Ela sempre te amou. E eu queria muito que a gente pudesse ser uma família. As palavras sinceras de Miguel tocaram profundamente o coração de Caio. Ele olhou para o menino, para os olhos castanhos brilhantes, para o sorriso tímido e viu nele a imagem de Helena, a imagem do amor que ele pensava ter perdido para sempre. Eu também quero isso, Miguel, disse Caio com a voz embargada pela emoção. Eu também quero que a gente seja uma família. Naquele momento, toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento que Caio sentia começaram a se dissipar, dando lugar a um sentimento novo, um sentimento de esperança, de recomeço. Ele se aproximou de Miguel e o abraçou. Um abraço apertado, emocionado, um abraço de pai e filho que se reencontram após uma longa separação. Enquanto isso, Luzia, em casa, ansiosa e preocupada com a demora de Miguel, recebeu uma ligação de Yara, que a tranquilizou, dizendo que tinha visto Miguel entrando no prédio de Caio. Luzia sentiu um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que aquele encontro era crucial para o futuro de todos eles. Após a conversa com Miguel, Caio decidiu que era hora de enfrentar seus próprios demônios. Ele foi até a casa de sua mãe, Dona Zizi, para um acerto de contas. A conversa foi difícil, tensa, carregada de emoção. Caio confrontou Dona Zizi, expressando toda a sua dor, toda a sua raiva, toda a sua decepção. Dona Zizi, pela primeira vez, se mostrou frágil, vulnerável. Ela chorou, pediu perdão, reconheceu seus erros. Ela explicou que havia agido por medo, por amor excessivo, por um desejo cego de proteger o filho, sem perceber que estava causando a ele um sofrimento ainda maior. Caio, após muita conversa, entendeu o lado de sua mãe e a perdoou. Mas deixou claro que para que eles pudessem continuar convivendo, ela precisaria aceitar Miguel como seu neto e Luzia como parte da família, e ela teria que pedir perdão a elas e reconquistá-las se elas o permitissem, e impôs a condição de que ela o ajudasse a reconquistar a confiança e o amor de Luzia e Miguel. O processo de reaproximação entre Caio e Luzia foi lento, gradual, delicado. Eles precisavam curar as feridas do passado, reconstruir a confiança, aprender a se conhecer novamente, agora em um novo contexto, em uma nova realidade. Mas o amor que sentiam um pelo outro, que havia resistido ao tempo e às adversidades, foi o alicerce dessa reconstrução. E a presença de Miguel foi fundamental nesse processo. Ele era o elo que os unia, o símbolo da união e do amor que havia gerado ele. Com o tempo, Caio, Luzia e Miguel começaram a agir como uma família. Eles passavam os finais de semana juntos, faziam passeios, jantavam juntos, comemoravam datas especiais. Caio se tornou um pai presente e amoroso, participando ativamente da vida de Miguel, levando-o para a escola, acompanhando-o em suas atividades, ensinando-o a jogar bola, a andar de bicicleta, a pescar. Em um desses finais de semana, Caio levou Luzia e Miguel para conhecer a casa de praia da família, em Guarajuba, um lugar paradisíaco, com areia branca, coqueiros e um mar azul turquesa. Foi lá, sob o céu estrelado, ao som das ondas do mar, que Caio e Luzia, finalmente, se entregaram ao amor que sentiam um pelo outro, e se beijaram, e fizeram amor, como se o tempo não tivesse passado, como se eles estivessem vivendo novamente aquele primeiro amor, puro e intenso.
Dona Zizi, percebendo a profundidade de seu erro e o quanto havia feito Caio, Luzia e Miguel sofrerem, decidiu que era hora de agir. Ela precisava fazer algo concreto para demonstrar seu arrependimento e tentar reparar, de alguma forma, o mal que havia causado. Então, ela teve uma ideia. Ela organizaria uma festa surpresa para Miguel, uma festa de aniversário, já que o aniversário de 11 anos de Miguel estava se aproximando na casa de praia da família, em Guarajuba. Seria uma oportunidade para se aproximar do neto, para pedir perdão a Luzia e para celebrar a nova família que estava se formando. Caio, inicialmente, hesitou. Ele ainda estava magoado com a mãe e não tinha certeza se Luzia e Miguel estariam prontos para esse tipo de aproximação. Mas Dona Zizi insistiu, argumentando que era importante para Miguel ter a avó presente em sua vida e que ela precisava dessa chance para se redimir. Luzia, por sua vez, também teve suas reservas. Ela ainda guardava lembranças dolorosas das humilhações que havia sofrido nas mãos de Dona Zizi. Mas, ao ver o empenho da senhora em se redimir e pensando no bem-estar de Miguel, ela concordou em participar da festa a contragosto. Miguel, alheio às tensões entre os adultos, ficou radiante com a ideia da festa. Ele sempre sonhara em ter uma grande festa de aniversário, e a casa de praia era um lugar mágico para ele, onde ele havia vivido momentos felizes com Caio e Luzia. No dia da festa, Dona Zizi cuidou de todos os detalhes. Ela contratou um buffet, decorou a casa com balões e flores, encomendou um bolo enorme e preparou uma série de surpresas para Miguel. Ela também convidou Yara, que a essa altura já considerava parte da família, para ajudá-la a organizar tudo. Caio, Luzia e Miguel chegaram à casa de praia e foram recebidos por Dona Zizi com um sorriso nervoso, mas acolhedor. Miguel correu para abraçar a avó, que o recebeu com lágrimas nos olhos. Luzia e Dona Zizi se cumprimentaram formalmente. Ainda havia uma certa tensão entre elas, mas ambas estavam dispostas a tentar. A festa transcorria animadamente. Miguel se divertia com os amigos que Dona Zizi havia convidado, brincando na piscina, jogando bola, correndo pela praia. Caio e Luzia, de mãos dadas, observavam o filho, felizes por vê-lo tão contente. Foi então que o inesperado aconteceu. Ricardo, o ex-marido abusivo de Luzia, de quem ela havia fugido e mudado de identidade para se proteger, apareceu na festa, criando um clima de terror e apreensão. Ninguém sabia como ele havia descoberto o paradeiro de Luzia, mas ele estava lá, visivelmente alterado, e exigia levar Miguel embora. "Eu sou o pai dele e eu tenho direitos", gritava Ricardo, enquanto tentava se aproximar de Miguel, que se escondeu atrás de Luzia, apavorado. Caio imediatamente se colocou entre Ricardo e a família, protegendo Luzia e Miguel com bravura. "Você não vai encostar um dedo neles", disse Caio, enfrentando Ricardo com firmeza. Uma discussão acalorada se seguiu, e, em meio à confusão, Ricardo, descontrolado, partiu para cima de Caio, tentando derrubá-lo. Caio caiu e bateu a cabeça em uma mesa de vidro, que se espatifou e ele ficou desacordado. Ricardo então se voltou para Luzia e a empurrou. Dona Zizi, em um ato de coragem e desespero, se jogou na frente de Luzia para protegê-la e foi atingida em cheio por um soco de Ricardo, caindo desacordada no chão. Miguel, ao ver a avó e o pai caídos, entrou em pânico e começou a gritar. Yara, que havia se afastado para buscar ajuda, voltou acompanhada de alguns vizinhos, que conseguiram conter Ricardo até a chegada da polícia, que foi chamada às pressas. O clima de festa se transformou em um cenário de caos e desespero. Caio foi levado às pressas para o hospital, inconsciente, e Dona Zizi, também desacordada, foi levada na mesma ambulância. Luzia, em estado de choque, amparava Miguel, que chorava copiosamente, temendo pelo pai e pela avó. No hospital, após horas de angústia e incerteza,
Os médicos trouxeram notícias. Caio havia sofrido um traumatismo craniano, mas estava fora de perigo. Ele ficaria em observação, mas logo se recuperaria. Dona Zizi também havia se machucado, mas seu estado era menos grave. Ela havia desmaiado devido ao susto e logo recobraria a consciência. Ricardo, para alívio de todos, foi preso em flagrante e, dessa vez, responderia por seus crimes. Luzia e Miguel, agora, estavam seguros, livres da ameaça que os atormentava. Quando Caio acordou, no dia seguinte, ainda se recuperando do trauma, Luzia e Miguel estavam ao seu lado, segurando suas mãos. Ao abrir os olhos, Caio viu o rosto de Luzia, marcado pela preocupação, mas iluminado por um sorriso aliviado. Miguel, com os olhos vermelhos de tanto chorar, abraçou o pai com força. "Pai, que bom que você acordou", disse Miguel, com a voz embargada. "Eu fiquei com tanto medo." "Eu estou bem, meu filho", disse Caio com a voz fraca, mas cheia de emoção. "Eu estou bem." Dona Zizi, em um quarto próximo, também se recuperava lentamente. Quando Caio teve alta, ela fez questão de ir até o quarto dele, acompanhada de Luzia e Miguel, para pedir perdão, mais uma vez. "Caio, meu filho", disse ela com a voz embargada pela emoção. "Eu sei que eu errei muito, que eu causei muito sofrimento a você, a Luzia e ao meu neto. Mas eu quero que você saiba que eu estou profundamente arrependida. Eu fui uma tola, preconceituosa, egoísta. Mas eu amo você, e eu amo o meu neto, e eu quero fazer parte da vida de vocês, se vocês me permitirem." Luzia, tocada pelas palavras sinceras de Dona Zizi e percebendo a mudança genuína em seu comportamento, se pronunciou. "Dona Zizi, eu a perdoo", disse ela com a voz firme, mas embargada pela emoção. "Eu sei que não foi fácil para a senhora admitir seus erros, mas eu acredito no seu arrependimento, e eu quero que Miguel tenha uma avó presente em sua vida." Miguel, emocionado, abraçou a avó, que o recebeu com lágrimas nos olhos. "Eu te amo, vovó", disse ele, selando a reconciliação. Caio, com os olhos marejados, observava a cena, profundamente emocionado. Ele também perdoou a mãe, entendendo que ela havia agido por amor, ainda que de forma equivocada. Após a turbulência dos acontecimentos recentes, a vida de Caio, Luzia e Miguel começou a se estabilizar em uma nova rotina, marcada pela união, pelo amor e pela superação das mágoas do passado. Dona Zizi, agora uma presença constante e carinhosa na vida do neto, se esforçava para reconquistar o afeto e a confiança de Luzia, que a princípio relutou, mas aos poucos foi se abrindo para a sogra, movida pelo bem-estar de Miguel e pela nítida mudança de Dona Zizi. Caio e Luzia, mais apaixonados do que nunca, decidiram oficializar a união. Eles se casaram em uma cerimônia íntima na bela e histórica Igreja de São Francisco, no Pelourinho, um lugar simbólico para a história deles. A cerimônia foi simples, mas repleta de emoção, com a presença de Dona Zizi, Yara, Miguel e alguns amigos próximos. Miguel, radiante, levou as alianças, selando a união dos pais com um sorriso orgulhoso. Após o casamento, Caio, Luzia e Miguel se mudaram para uma linda casa com vista para o mar, em um condomínio fechado, um lar espaçoso e aconchegante, onde Miguel teria seu próprio quarto, um jardim para brincar e uma piscina para se refrescar nos dias quentes de Salvador. Dona Zizi, embora morasse em seu próprio apartamento, era uma visita frequente, sempre disposta a ajudar com o neto, a preparar quitutes deliciosos e a compartilhar histórias de sua juventude. Yara, a vizinha e confidente de Luzia, tornou-se uma espécie de madrinha para Miguel e era considerada parte da família. Ela continuava a morar no Rio Vermelho, mas visitava a nova casa com frequência, levando sempre um tabuleiro de dominó e sua alegria contagiante. Miguel, agora com 11 anos, se adaptou rapidamente à nova vida.
Ele estudava em uma escola particular de excelência, onde fazia novos amigos e se destacava por sua inteligência e dedicação. Caio, um pai presente e amoroso, fazia questão de acompanhar o desenvolvimento do filho, participando de reuniões escolares, ajudando-o com as lições de casa e levando-o para passeios e atividades esportivas. Luzia, finalmente, realizou seu sonho de se tornar professora. Com o apoio de Caio, ela concluiu seus estudos, formou-se em pedagogia e começou a dar aulas em uma escola pública, onde era querida e admirada por seus alunos. Ela se tornou uma educadora apaixonada, dedicada a transformar a vida de crianças carentes por meio da educação, assim como Caio havia transformado a sua. Caio, inspirado pela história de vida de Luzia e pela transformação que o amor e a paternidade haviam provocado em sua própria vida, decidiu usar sua fortuna para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele criou uma fundação com o nome de Luzia, dedicada a apoiar mães solteiras em situação de vulnerabilidade social em Salvador. A fundação oferecia cursos profissionalizantes, assistência jurídica, apoio psicológico e microcrédito para mulheres que, como Luzia, lutavam para criar seus filhos sozinhas. Dona Zizi, para surpresa de todos, se tornou uma das voluntárias mais ativas da fundação. Ela, que um dia fora preconceituosa e elitista, encontrou na filantropia uma forma de se redimir e de dar um novo sentido à sua vida. Ela se dedicava de corpo e alma ao trabalho voluntário, organizando eventos, captando recursos e, principalmente, acolhendo as mulheres que chegavam à fundação, oferecendo-lhes uma palavra de conforto, um ombro amigo e a esperança de um futuro melhor. A fundação se tornou um grande sucesso, transformando a vida de centenas de mulheres e crianças em Salvador. Caio, Luzia e Dona Zizi se tornaram figuras respeitadas e admiradas na cidade, não apenas por sua riqueza, mas por sua generosidade, por seu compromisso social e por sua capacidade de usar suas experiências pessoais, tanto as boas quanto as más, para fazer a diferença no mundo. Miguel crescia em um ambiente de amor, respeito e solidariedade. Ele se tornava um jovem cada vez mais consciente das desigualdades sociais e se engajava em projetos sociais, seguindo o exemplo dos pais e da avó. Ele tinha orgulho da história de sua família, uma história de superação, de perdão e de amor incondicional. Em seu aniversário de 18 anos, Miguel, agora um jovem alto, bonito e inteligente, fez questão de celebrar a data com uma grande festa na sede da fundação. Ele convidou não apenas seus amigos e familiares, mas também as mulheres e crianças que haviam sido beneficiadas pela fundação ao longo dos anos. Durante a festa, Miguel fez um discurso emocionado, que tocou o coração de todos os presentes. Ele falou sobre a importância da família, sobre o poder do amor e do perdão, sobre a necessidade de lutar por um mundo mais justo e solidário. Ele agradeceu a Caio por ser o pai que ele sempre sonhou ter, a Luzia por sua força, sua coragem e seu amor incondicional, e a Dona Zizi por sua transformação e por seu exemplo de dedicação ao próximo. Eu aprendi, com a minha família, que o verdadeiro valor da vida não está na riqueza material, mas sim nas relações que construímos, no amor que compartilhamos e na diferença que fazemos na vida das pessoas, disse Miguel com a voz embargada pela emoção. E eu espero, um dia, poder honrar o legado dos meus pais e da minha avó, continuando o trabalho que eles começaram e ajudando a construir um mundo melhor para todos. Caio, Luzia e Dona Zizi, com lágrimas nos olhos, abraçaram Miguel, orgulhosos do homem que ele havia se tornado. Yara, sentada em um canto, observava a cena com um sorriso emocionado, feliz por ter feito parte daquela história. A festa continuou animada, com música, dança e muita alegria. Caio e Luzia dançavam abraçados, apaixonados como no primeiro dia. Dona Zizi conversava animadamente com um grupo de mulheres, contando histórias e compartilhando experiências. Miguel
Cercado de amigos, ria e se divertia, celebrando a vida e o amor. 10 anos se passaram desde a festa de 18 anos de Miguel. Muita coisa havia mudado na vida daquela família, mas o amor, o respeito e a união que os mantinham juntos só se fortaleciam com o tempo. Miguel, agora com 28 anos, havia se formado em administração com honras e assumido a presidência da Fundação Luzia, expandindo sua atuação para outras cidades da Bahia e do Brasil. Ele se tornara um jovem líder, admirado por sua competência, sua generosidade e seu compromisso social. Seguindo os passos de seu pai, ele se tornou um empresário de sucesso, mas nunca deixou de lado seu lado humanitário. Caio e Luzia, agora na casa dos 50 anos, continuavam apaixonados e unidos. Eles se dedicavam à fundação e a novos projetos sociais, inspirando e ajudando cada vez mais pessoas. Caio, além disso, passou a se dedicar a uma de suas paixões, a pintura. Ele descobriu um talento nato para as artes plásticas e passou a pintar quadros belíssimos, que retratavam as paisagens da Bahia e as pessoas que ele amava. Quadros esses que eram leiloados, revertendo os lucros para a fundação. Luzia, por sua vez, escreveu um livro, um romance emocionante e inspirador, baseado em sua própria história de vida, que se tornou um best-seller e foi traduzido para vários idiomas, levando sua mensagem de esperança e superação para o mundo todo. Dona Zizi, aos 80 anos, continuava ativa e engajada na fundação, sendo um exemplo de vitalidade e superação. Ela se tornara uma figura querida e respeitada por todos, uma verdadeira matriarca que irradiava sabedoria, amor e compaixão. Ela faleceu, em paz, enquanto dormia, com a foto de Miguel, Luzia e Caio, em seu criado mudo. Miguel se casou com Clara, uma jovem médica que ele conheceu em um dos projetos da fundação. Eles tiveram 2 filhos, gêmeos, um menino e uma menina, que se chamavam Caio e Helena, uma homenagem aos avós que tanto amavam. Yara, como era de se esperar, foi a madrinha dos gêmeos e os mimava como se fossem seus próprios netos. Ela viveu até os 95 anos e morreu feliz, cercada por amigos e pela família que ela amava. Em uma tarde ensolarada, Caio, agora com 60 anos, estava sentado na varanda de sua casa, observando o mar, com um sorriso sereno no rosto. Ele havia se tornado um homem sábio, tranquilo, em paz consigo mesmo e com o mundo. A vida o havia ensinado lições valiosas e ele havia aprendido todas elas da maneira mais difícil, mas também da maneira mais gratificante. Luzia se aproximou, trazendo uma xícara de café para o marido. Ela se sentou ao lado dele e os dois ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro e a beleza do pôr do sol. "Você está feliz, meu amor?" perguntou Luzia, acariciando o rosto de Caio. "Nunca fui tão feliz em toda a minha vida", respondeu Caio, com a voz embargada pela emoção. "Eu tenho tudo o que sempre sonhei. Uma esposa maravilhosa, um filho incrível, netos lindos e a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. O que mais eu poderia querer?" "Você merece toda essa felicidade, meu amor", disse Luzia. "Você é um homem bom, generoso, e eu tenho muito orgulho de ser sua esposa." Caio segurou a mão de Luzia e a beijou com ternura. "Eu que tenho orgulho de você, meu amor. Você é a mulher mais forte, mais corajosa e mais incrível que eu conheço. Você me ensinou o verdadeiro significado do amor, da resiliência e da esperança. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo." Miguel, que se aproximava com os filhos, ouvindo a conversa dos pais, sorriu emocionado. Ele sabia que tinha muita sorte por ter aquela família, por ter pais que o amavam incondicionalmente e que o haviam ensinado os valores mais importantes da vida. "Vovô, vovó, o que vocês estão conversando?" perguntou o pequeno Caio, correndo para abraçar os avós. "Estamos conversando sobre o amor, meu querido.
respondeu Caio, pegando o neto no colo. Sobre como o amor é a força mais poderosa do mundo, capaz de superar qualquer obstáculo e de transformar as nossas vidas para melhor. E o que é o amor, vovô? Perguntou Helena, a outra gêmea, com seus olhinhos curiosos. O amor é isso, meu amor, respondeu Caio, apontando para a família reunida ao seu redor. É a nossa família, são os nossos amigos, são as pessoas que nós amamos e que nos amam de volta. É a união, é o respeito, é a compaixão, é a solidariedade. É tudo de bom que existe no mundo. E assim, sob a luz dourada do pôr do sol, cercado por sua família, Caio compreendeu que, no final das contas, a maior riqueza que ele havia conquistado não era o dinheiro, nem o sucesso, nem o reconhecimento, mas sim o amor. O amor de Luzia, o amor de Miguel, o amor de seus netos, o amor de sua mãe, que mesmo tendo partido, continuava a viver em seu coração. A trajetória de Caio nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do sucesso e da felicidade. Será que a acumulação de bens materiais é capaz de preencher o vazio existencial que muitas vezes sentimos? Ou será que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas, no amor, na compaixão e na capacidade de fazer a diferença na vida do outro? A história de Caio nos mostra que a segunda opção é, sem dúvida, a mais gratificante e a que nos conduz a uma vida plena e significativa. Se você se emocionou com a história de Caio, Luzia e Miguel e acredita no poder transformador do amor, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Quem sabe você não se torna o Caio na vida de alguém. Lembre-se, o amor e a generosidade podem mudar vidas.